Hoje a gente vai fazer um vídeo para falar um pouco de algumas dificuldades e algumas resistências que você pode ter no momento em que você começa a implementar uma máquina de vendas dentro da sua empresa por parte da sua equipe comercial, tá? Então é isso mesmo. Nem todo mundo do teu time comercial vai comprar o projeto da máquina de vendas como deveria. Tá? Em especial, a gente tem que tomar cuidado com o primeiro passo da máquina de vendas, quando você começa a fazer essa implementação, que é a implantação do CRM e do funil de vendas. Tá? É muito comum que algumas pessoas do time comercial, principalmente vendedores mais antigos, não reajam bem à implementação do CRM. As críticas, elas começam com argumentações do tipo: mas isso vai me dar muito trabalho, ou eu não tenho tempo, ou eu não preciso disso, ou poxa, mas eu sempre trabalhei de forma livre, à vontade, por que agora eu vou ter que começar a controlar e a mostrar tudo que eu estou fazendo? Ou coisas do tipo: pô, mas você está desconfiando de mim? Então, é relativamente comum que os vendedores, principalmente vendedores com maior tempo de casa, vendedores mais antigos ou vendedores do que a gente chama da velha guarda, né, que trabalham em sistemáticas antigas de vendas, reajam dessa forma. Muito bem. O que eu costumo dizer para os meus clientes, né, quando esse tipo de coisa acontece? Então, a primeira coisa que eu digo é assim: assim como empresas que implantam relógio de ponto precisam que os funcionários batam ponto todos os dias, assim como todos os dias os funcionários têm a sua 1 hora de almoço para poder parar, e essas são regras, né, que são institucionalizadas, ou seja, regras que todos dentro da empresa cumprem. O CRM em especial, ele tem que entrar numa mesma categoria. Então, aqueles funcionários que tem na sua rotina a necessidade de usar CRM, sejam eles time de prospecção, time comercial, time de pós-venda, eu costumo dizer o seguinte: você não pode dar opção. Então não tem a opção de usar ou não usar. Tá? Todos têm que usar e acabou. Ponto. Você que vai implementar o projeto, seja você um gerente de vendas, um diretor de vendas, o proprietário da empresa, você não pode dar opção. Todo mundo tem que usar. E por que todo mundo tem que usar? Porque se alguém do seu time não usar de forma eficiente, ou se alguém do teu time negligenciar o CRM, todos os demais vendedores e funcionários vão fazer a mesma coisa. Tá? Então, esse que se desgarra, esse que é mais rebelde, vai acabar influenciando todos os demais a agirem da mesma forma. E ainda se isso não acontecer, se você tem um time um pouquinho maior, todo mundo usa direitinho e não usa, você vai começar a sofrer pressão por parte do restante do time para que esse se adeque ou pule fora do barco. Então, você não pode dar opção. É como aquela brincadeira, não existe meio grávida. Ou você está grávida ou você não está. Da mesma forma, não existe meio usar CRM. Ou você usa ou você está fora. E ser rebelde, brigar e tudo mais é normal. As pessoas não gostam. Todo mundo, é muito comum dizer inclusive isso, todo mundo fala que quer mudanças. Né? Os clientes, eles chegam para a gente, as empresas chegam para a gente e falam assim: eu preciso mudar, eu quero mudar, eu não sei por onde começar, mas eu quero mudar, tá? Eu quero fazer diferente, eu quero mudar minha forma de fazer. Legal, esse discurso é muito bonito até que a mudança chega em você. E aí os seres humanos, eles tendem a ser resistentes para mudar. Então, é muito comum a gente começar a fazer a implementação desse tipo de coisa em empresas, seja através de projetos de mentoria, seja através de workshops e tudo mais, a gente entrar nesse tipo de assunto e perceber que o time comercial começa a ficar desconfortável. Então, as pessoas do teu time tendem a ter dificuldade para fazer essas mudanças. Só que aí tem algumas coisas que a gente começou a perceber com o tempo. Bom, muito bem. Vendedores que
reagem dessa forma, do tipo, eu não tenho tempo de usar, ou eu não tenho como fazer esse trabalho, ou isso vai complicar demais o meu dia a dia. Normalmente, os vendedores que agem dessa forma são vendedores que estão enganando as empresas, tá? Então, ou eles se enganam, ou eles enganam as empresas. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Vendedores que enganam as empresas. São vendedores que costumam não fazer tudo o que poderiam fazer, trabalham num ritmo muito menor do que deveriam, então fazem menos visitas, fazem menos propostas do que deveriam, estão muito acostumados a ir tomar cafezinho com sempre os mesmos clientes e cuidar sempre dos mesmos clientes, então toda vez que chega um cliente novo, não se importa muito com isso, não quer atender, não quer fazer um trabalho muito diferente e que costumam, em alguns casos, principalmente se esses vendedores ficam muito na rua ou ficam remotos em outras cidades, em outros estados, então é por isso que é legal prestar atenção nesse detalhe, que costumam desenvolver outras atividades paralelas ao trabalho que ele faz para sua empresa. Então, um exemplo, eu já conheci um representante comercial de um fabricante no passado, há muitos anos atrás, trabalhava remoto, longe da base, que ele visitava revendas no período da manhã e à tarde fazia MBA, sem combinar com a empresa. Então ele estava usando parte do dia dele para desenvolver uma outra atividade, ele corria para fazer tudo o que precisava fazer de manhã, no ponto de vista dele. Então eu ouvi isso desse executivo, eu corro, faço tudo o que eu preciso fazer de manhã para depois ficar livre à tarde para fazer meu MBA. Aí eu parava para pensar assim, falava, poxa, mas espera aí, se ele corre para fazer tudo de manhã, por que ele não corre também para fazer tudo à tarde, né? E dobra de repente as possibilidades de negócios dele. E mesmo que não se tratasse disso, estou fazendo um MBA, esse MBA vai ser bom para a empresa também. Poxa, então deixa eu falar com o meu gerente ou com o meu diretor, explicar a situação, tentar combinar um outro esquema, uma outra forma de fazer, mas enfim, isso é o tipo de coisa que pode acontecer. Então, vendedores arredios costumam ter esse tipo de perfil. O cara sabe que ele não está fazendo tudo o que deveria, o cara sabe que ele poderia fazer mais, mas como ele nunca foi cobrado, como nunca ninguém exigiu dele um nível de controle maior, o que ele faz? Ele vai embutindo na agenda dele e no dia a dia dele outras atividades. Então, essa atividade pode ser levar o filho na escola, buscar na hora do almoço, levar para casa para almoçar, depois pegar o filho na escola à tarde novamente. Pode ser ir para a academia em determinados horários do dia, pode ser estudar, pode ser até representar outra empresa, desenvolver algum outro negócio, muitas vezes nem concorrente com o teu, mas uma coisa em paralelo. Então eu pego mais uma representação aqui, quando eu vou no canal eu já falo desse outro negócio. E esse tipo de coisa é assim, precisa se tomar cuidado, porque se um faz, o que é que impede outros de não estarem fazendo? E quando o vendedor reage de forma arredia, né, em relação ao CRM, mas pelo menos ele está batendo meta, é um cara que todos os meses bate meta, vende pra caramba, talvez, nesse caso específico, a diretoria da empresa possa, num primeiro momento, aliviar um pouco a pressão para um executivo mais sênior ou um cara muito capaz, que bate as metas e tudo mais, e ir toreando essa pessoa de uma outra forma e convencendo ele de que isso precisa ser institucionalizado. E se caso esse vendedor seja um vendedor muito importante para o seu negócio, você não conseguir encaixá-lo nisso, explicar para o restante da equipe por quê, falar, olha, esse é um executivo, ele está com a gente há muito tempo, ele tem uma carteira muito fechada de clientes, mas olha só, o cara representa aqui X% da meta, então a gente não precisa controlar tanto dessa forma, a gente tem um outro jeito de controlar, mas aí você tem justificativa. Então a justificativa para que essa pessoa não utilize é boa. E às vezes, de repente, esse cara é importante para o teu negócio e bate meta todo mês e representa um pedaço muito grande do teu faturamento, esse ok, você vai e toreia de uma outra forma. Agora, se você tem um vendedor que não está batendo meta, que está produzindo cada vez menos, que está sendo arredio e fazendo mimimi para se enquadrar dentro do processo, você pode ter certeza absoluta, eu vou ser claro, está enrolando você. Está te enrolando há meses
quiçá anos, tá? Não é 100% comprometido com o teu negócio. Mas poxa, Vitor, ele me ajuda. Ou ela tá comigo desde o começo. A gente já passou por muita coisa junto. E daí? Não é teu parente? Ele recebia ou ela recebia por isso. Ter a consideração por um passado é muito importante, mas quando você está começando um processo mais profissional de vendas, um processo mais profissional comercial, você não pode, em hipótese alguma, deixar que esse tipo de coisa aconteça, e decisões precisam ser tomadas, em alguns casos até desligar profissionais, para que você tenha uma empresa que funcione, porque senão o que vai acontecer? Você pode começar a montar uma estratégia super eficiente de geração de demanda, super eficiente de geração de leads, eventualmente colocar uma quantidade legal de leads nas mãos dos vendedores e as vendas não acontecerem, porque quem está ali pilotando o dia a dia não está usando a ferramenta necessária para fazer isso. E assim, esse vídeo em especial, esse conteúdo, ele está sendo gravado baseado numa situação recente que a gente pegou. Então, de que adianta você montar uma estratégia eficiente do ponto de vista de geração de demanda e na hora que você coloca essa demanda na cara do gol para os vendedores cortarem, não existe um processo de vendas estruturado, ou até existe um funil de vendas montado dentro do CRM, mas os próprios vendedores ou o próprio vendedor que opera isso não sabe como fazer esses leads passearem dentro do funil, porque você percebe nitidamente, claramente, que o processo de vendas institucionalizado dentro da empresa é um processo quebrado. Então a gente tem que vir e arrumar o processo. Falar, olha, quando um lead entra, a gente tem que fazer assim, ligar para o cliente, fazer a qualificação, depois que foi feita a qualificação, montar a proposta, aí depois que você faz a proposta, você faz um acompanhamento. Você explica, não tem problema nenhum. Mudar o processo ou adequar processos faz parte do dia a dia dos executivos e faz parte do dia a dia de quem está pilotando a máquina de vendas. Isso é super normal. Agora, o que não pode é vendedor que não está performando, vendedor que não está produzindo, que não está entregando, ser arredio, né? E você deixar, né, e ficar se enganando, achando que esse vendedor vai se adequar, quando a grande probabilidade, ou esses vendedores, né, vão se adequar, quando a grande probabilidade é que eles não vão fazer isso. E isso é mais comum do que vocês imaginam. Então, se você hoje está dentro da sua empresa, tentando implantar um processo comercial mais eficiente, tentando implantar um processo comercial redondo, e teu time ou tua equipe de vendas está sendo arredia para usar CRM, começa a prestar atenção. Começa a prestar atenção se de repente isso não está acontecendo, porque os vendedores estão preocupados que você vai ter uma visão melhor do que está acontecendo dentro do teu departamento, vai perceber em pouco espaço de tempo que as pessoas estão produzindo menos do que deveriam, e a partir disso você começa a traçar uma estratégia de, primeiro, pegar pela mão e ajudar, tentar educar, tentar mostrar o benefício, tentar mostrar o que é que todo mundo vai ganhar com isso, depois passar por um estágio de cobrar. Então, olha, eu já te eduquei, eu já te falei a importância, eu já te mostrei o benefício, tantas outras empresas usam, isso é um método, o mercado inteiro que performa em alto nível trabalha dessa forma, a gente precisa vir por aqui, caso a gente não venha, a gente vai ter problema. Aí você começa a aumentar o tom da cobrança, e se você vê que um ou alguns não vão se encaixar, a nossa recomendação é troca. Tira da equipe, traz gente nova, que se adeque a esse processo. Porque o processo estruturado de vendas a partir de implementação de CRM e na sequência implantação de funil de vendas funciona em todos os mercados de vendas complexas. Então, revendas de automação comercial, software houses, empresas de serviços complexos, empresas de tecnologia, todas essas empresas, que são as 4 empresas para onde os 4 perfis, né, de público para qual a máquina de vendas foi feita e onde a Multiplico olha, né, que são os nossos públicos-alvos,
Todas essas empresas utilizam CRM, todas essas empresas trabalham com funil de vendas e aquelas que performam bem é porque conseguiram fazer um bom trabalho de encaixe dessas ferramentas dentro do seu dia a dia e se beneficiam dela. É muito mais importante que a empresa tenha um processo institucionalizado do que a gente fique, muitas das vezes, passando a mão na cabeça de vendedor que não está muito preocupado com o seu negócio, que não está muito preocupado com o seu dia a dia, tá certo? Então, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido, espero que isso te ajude aí a refletir a respeito de como lidar com o seu time, tá? Vamos recapitular aqui antes de fechar. É necessário um processo, sim, inicial de educação, depois é necessário um processo um pouquinho mais eficiente de cobrança e, em última instância, se isso não funcionar, se isso não rolar, fazer desligamentos de quem não se adequa, tá? Recomendo aí uns 60 dias para medir, os primeiros 30 um processo de educação, os segundos 30, né, que é o segundo mês, um processo mais eficiente de cobrança, e se o pessoal não se encaixar dentro desse período, aqueles que começarem a ser mais arredios e começarem a atuar para minar a implantação do projeto, a nossa recomendação é o desligamento, tá certo? Espero que tenha feito sentido então para vocês. Muito obrigado.